pessoal, sejam bem-vindos a mais um Brothercast, onde cada sessão é uma conversa de irmãos. Hoje estamos com uma pessoa que me conhece muito bem e sabe das minhas histórias que eu já fiz na escola. Estamos com o professor Raniele. Tudo bem, professor? Fala, Barão, beleza? É tudo super tranquilo. Como é que tá o professor? Tá dando aulas? Tô bem, continuo lá na mesma escola, lá do Figueiredo. É uma alegria quando um aluno que já saiu da escola lembra de nós. É, mano, não, é uma super alegria mesmo. Você deveria ver o Luiz. Tipo, eu fui lá uma vez, ele falou, que é você? Você tá fazendo o que aqui? Eu falei, sou o Barão. Ele quase chorou. Aí eu falei, A gente fica mano. emocionado mesmo, porque a gente acha que vocês saem de lá odiando nós, né? Porque um monte sai só reclamando. Não, eu Depois volta saí... depois volta com saudade. Não, eu saí com felicidade, tipo, algumas rancor, mas saí com felicidade. Bem, o nosso tema vai ser urbanização e literatura marginal. É uma aula, o professor já deu aula, tá vendo? Mas começar ressaltando que eu não sou especialista em nada, né? Tá vendo? Vai ser Né, só um bate-papo, mas... tipo, conversa, tipo de boteco que falam lá. Mas nas aulas parecia que era especialista, professor. Nada, que isso. Não, tipo assim, até teve TCA. Tem coisas que o Google a gente nem pesquisou, o professor já tava lá sabendo, já falou, um negócio assim, tal. Igual no TCA do ano passado, o nosso foi... Caraca, puxar de cabeça vai ser difícil. Foi educação sexual, né? Ou foi, tipo, violência doméstica. Acho que foi isso. Tem coisas que estavam no papel, o professor já sabia. É que a gente acaba pesquisando também, né? Não, Pra mentira. corrigir vocês, a gente pesquisa ali um pouquinho antes. A gente já Hum. sabe, ó, passou o trabalho de... Eles falaram que vão falar sobre isso, a gente já vê um pouco antes. Bem, professor, vamos começar com nossas primeiras perguntas. Bora lá. O que te influenciou a entrar nesse caminho de leitura, de estudo da leitura? Então, é interessante que o tema meio que... O tema tem uma... casa um pouco com minha trajetória, né? É. Urbanização e literatura, porque eu me formei em geografia. Nada a ver com essa área de literatura, né? Era outra parada. Aí eu entrei na escola, aí eu comecei a ficar como professor substituto, né? Que a gente chama de módulo. E na época era o professor Luiz, que era o professor de sala de leitura, né? Que já é professor de português, já tem mais a ver. E aí ele resolveu voltar para a sala de aula, porque ele estava com outras ideias de atividade, de aula, outros planos de vida. Voltou para a sala de aula. Aí a professora Thaisa, que era, na época ela era de fundamental ainda, né? A Thaisa tem um monte de formação, sociologia, história, mas ela Eu estava vi. como pedagoga dando aula pro quinto ano. Aí ela assumiu a sala de leitura. Depois, por problemas de saúde, ela teve que se readaptar. E aí surgiu essa vaga aí. Só que como desde que eu entrei na escola, eu peguei o projeto AEL, né, que é um projeto que foi criado lá atrás, por uma professora que inclusive me deu aula, chamada Sueli, que é um projeto de literatura e teatro. Aí esse projeto eu peguei desde o comecinho, me encantei pelo projeto, e aí não precisa, para dar a parte de literatura, você não precisa ter uma formação específica, já o teatro sim, você tem que ter uma formação básica de teatro. Aí eu fui atrás dessa formação básica de teatro, de tanto que eu gostei do projeto, me apeguei bastante ao projeto. E aí quando surgiu essa oportunidade de pegar a sala de leitura, eu falei, tem a ver, né? Tenho estudado alguma coisa para fazer isso. Aí eu concorri e aí eu tô desde 2021 na sala de leitura. Cê é louco, 2021. Deve ter pegado... Caraca, me esqueci o nome do professor de novo, mano. O professor que dá aula todo dia pra mim, eu me esqueço dele. Ele agora virou professor de língua portuguesa. Ele já escreveu um livro. O Jonathan. O O Jonathan! Jonathan, eu dei. Eu não cheguei. Não vou falar que eu dei aula pra ele, porque no primeiro ano que eu entrei na escola, ele tava no nono ano. Então, tipo, eu cheguei no ano que ele saiu. E aí eu era substituto na época, então faltava alguém, eu entrava na sala. Aí quando é assim, na época, né? Ainda tinha aquela. No Figueiredo ainda tinha aquela pegada, substituto, não vou fazer nada. Então poucos alunos prestavam atenção no que você tinha pra falar. O Jonathan era um desses que prestava atenção, né? Fazia o nosso dia valer a pena. Mas aí depois no ano seguinte, a direção da escola já bolou um projeto mais interessante para quem é substituto, que era trabalhar através de projetos. E aí esses projetos iam tendo continuidade. E aí os alunos passaram a ver o professor substituto como um professor também, e não como um cara que está indo lá estragar o que seria uma aula vaga. Aquela vaga nem existe, né? E aí mudou essa visão também. Nos outros anos estava melhor de ser
esse cargo aí de substituto. Ficou Mas melhor agora tá, depois. ficou ali. Ah. E a parte da urbanização, para já mais de geografia. A partir de urbanização a gente já vai para geografia total, né? E É. aí como a gente vai falar de literatura marginal, a literatura marginal vem nesse processo de urbanização, né? Que a cidade de São Paulo, ela começa aqui no centro, ali no pátio do colégio, e dali ela vai se expandindo cada vez mais, né? E aí histórias vão sendo construídas e sendo apagadas também. E nesse apagamento, nessa expulsão das pessoas do centro da cidade, a gente vai tendo esse processo de marginalização, de onde vai surgir a literatura marginal. Que é um assunto que a gente já teve em aula, né? Que eu acho que você acha que eu vou É. conseguir falar aqui Mano, por causa disso. ainda lembro, mano. Bagulho de oitavo e nono ano e ainda tô lembrando. Mas o que que seria mais, tipo, urbanização? O que que seria a urbanização? Cara, você que explica o que é urbanização, assim? Isso Tipo, mesmo, professor. Tô vou te falhar um testando. pouco nos termos técnicos, hein? Mas o processo de urbanização é o crescimento da cidade, né? Tipo, deixa de ser campo e vai abrangendo ali processos mais relacionados à cidade. Então, mais residência, asfalto, comércio. Tô explicando de uma forma bem simplória, né? Se for um Básica do especialista outro mesmo, ele explica básico, de do outro outro jeito. básico. E aí tem a ver com esse processo que eu disse pra você, né? Da cidade ter começado pequenininha ali no pátio do colégio e tendo se expandindo e hoje ser o que ela é, né? Foi acontecendo esse processo de urbanização e expansão dessa cidade, né? Então a urbanização meio que é essa expansão da cidade. Onde chega esse processo de ônibus, metrô, e às vezes não é ônibus e metrô, mas é onde vai estar o, o que as pessoas vão chamar de periferias, né? Que são as bordas dessa cidade também. E é esse excesso de pessoas, né? Excesso de asfalto, excesso de comércios, e a gente vai agregando isso como urbano e não como rural, né? O rural vai ser já aquele ambiente mais ligado à produção alimentícia, é, menos pessoas por metro quadrado. Entendi. E literatura marginal? A literatura marginal aí é essa pegada que vai nascer desse processo da urbanização, justamente, né? Então, se a gente pegar lá atrás, vamos pegar assim, eu não vou dar datas porque Vai ficar para não muito... dar data errada, né? E também porque data às vezes confunde a gente quando a gente está dando aula, pro aluno não agrega tanto saber data, agrega mais saber a ordem que as coisas aconteceram do que o ano exato que aquilo aconteceu, né? Se a gente pegar uma coisa que hoje está se debatendo muito é a questão do bairro da Liberdade, que lá atrás era um bairro de negros, né? E aí hoje não, né? Nos anos ali 30 a gente vai ter um apagamento cultural por conta dos processos de vinda de imigrantes, que foi aí um processo de embranquecimento arquitetado pelo governo e tal. E aí coloca como um bairro asiático para esconder essa história negra que existia ali. Então ali antes era periferia. Não é pra você ver, tá do lado do centro. Dali pra Sé, você vai andando em É, 5 bem 7 pertinho. minutos. Né? Mas era periferia lá no passado. E aí essa periferia vai se expandindo. Por quê? Quanto mais a cidade cresce, aonde está o trabalho, onde está o centro comercial, vai encarecendo e as pessoas que não têm dinheiro para se manter ali vão sendo expulsas cada vez para mais longe. Né? Então, ali era o centro. Aí, se a gente pegar a Carolina Maria de Jesus, que é uma das autoras aí precursoras dessa literatura marginal, né, escrevendo seus diários, já viveu ali no Canindé, que é um pouco mais afastado, mas pra gente hoje também dá pra ir andando, né, do centro pro Canindé. Se tiver um pouco de disposição aí, 20, 30 minutos você chega lá andando. É. Daí hoje olha onde está a periferia. Hoje a periferia está a horas do centro. Ela está muito mais longe. Por conta disso, né? Conforme a cidade vai crescendo, vai ficando mais caro morar perto do centro e essas pessoas vão indo para as bordas. Claro que a gente tem também pessoas de baixa renda morando no centro, né? Mas no processo de urbanização elas foram se afastando, né? E algumas foram voltando para o centro, imigrantes chegam e moram no centro, mas a grande massa ela foi sendo empurrada cada vez mais para periferia. E aí surge essa literatura marginal como uma provocação a esse próprio termo marginal, né? Que muita gente vai ver como, se ligar, por exemplo, no noticiário, vão usar esse termo marginal para falar de bandido, de delinquente, né?
Mas o marginal é aquele que está à margem, né? Ele vive na margem de algo, isso é o marginal. E aí, se a gente for no passado, o marginal era o que vivia na margem do rio. A gente tem a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, que são as marginais que impulsionaram o crescimento da cidade de São Paulo. Aí essas pessoas foram morar nessas margens, né? Então Canindé está ali na margem do rio Tietê. E aí por isso que surge esse termo marginal, porque essas pessoas foram morar perto do rio. Né? E aí hoje o marginal está longe do rio também, porque o rio agora é um lugar de passagem, né? Além dele estar poluído, é um É. lugar só para passar carro em volta, não tem muitas residências perto. E aí essas pessoas foram empurradas lá pros extremos da cidade, Zona Sul, Zona Leste, que é de onde Zona a gente Leste. vem, né? Aí tem o Zona Sul. Mas por qual intuito aconteceu, tipo, essa. Não dá pra dizer que teve um intuito por trás disso, né? As pessoas foram morar onde dava pra morar. Dá pra gente falar que teve um planejamento por parte do governo da época, né? Que era de valorizar algumas regiões e aí as pessoas não tinham condição de ficar naquele lugar mais e elas, por conta, vão se afastando porque é o que dá pra fazer, né? Então tem um planejamento governamental ou às vezes um desplanejamento, né? Às vezes a falta dele é que proporcionou isso, Aí mas não as teve pessoas vão como indo fazer. por necessidade, né? Não é por um intuito que a pessoa vai, para sobrevivência mesmo, né? E para um lugar que dá para manter, que dá para conseguir uma residência. E, tipo, não tem nada a ver com, tipo, o preconceito. Tipo, é porque, lá eles viram, tem um monte de pessoas negras, pessoas pobres vivendo lá, vamos lá e tipo, expulsar. Não tem isso, tipo. Tem essa parte também, né? Que o negro sempre vai sendo empurrado e igual eu mencionei da questão do bairro da Liberdade, né? Era um bairro negro no ano passado. E aí essa população foi sendo empurrada. E a história dela, por onde ela passou, foi sendo apagada. E aí é coisa de tipo de 10 anos que o pessoal agora tá começando a aprofundar nessa questão da história do negro no bairro da Liberdade, né? Mas por muito tempo a gente vê a Liberdade como um bairro de asiático. Agora tá tendo até uma reforma lá que eu vi que tem uma ONG chamada Nanka, que eles reivindicaram tirar aquelas lâmpadas que imita um Japão antigo, que no Japão atual nem tem aquelas lâmpadas, né? Tirar aquelas lâmpadas de lá, porque eles querem que aquela rua ali seja uma referência dessa história negra, que é a rua de um cemitério que tem ali, que é um cemitério onde os negros eram enterrados. E aí, para fortalecer essa história, eles estão querendo repaginar ali aquela região, né? Mas esse termo marginal vai ter tudo a ver com isso que você falou, né? Do preconceito com essas pessoas que foram morar nas margens, que são os pobres, né? Então eles querem, tipo, meio que reconstruir a história do Japão Liberdade. O Japão tá passando por. O Japão Liberdade. O Japão Liberdade tá passando por esse processo agora, né? De reconstrução dessa história. Porque o nome Liberdade vem dessa história dos negros, né? Tem tudo a ver alguma coisa com a Tem outra. tudo a ver. É só pesquisar mesmo. E qual é a importância, tipo, de estudar literatura na base da urbanização? Eu acho que acaba sendo uma forma da gente saber quem nós somos, né? Porque a gente pensar em literatura dentro da sala de aula, que é o meu trabalho, né? É, a gente tem que buscar transformar a literatura em algo interessante para o aluno. E aí, cada um vai se interessar por uma coisa, né? Vai ter o aluno que vai se interessar, sei lá, por Carlos Drummond de Andrade, poesia. Tem aluno que vai se interessar por Harry Potter. E tem um aluno que não vai ter interesse pela leitura, é normal, né? Não é todo mundo Harry que gosta Potter. de ler. E eu acho que, tipo, pegar essa questão da literatura marginal é um ponto da gente pensar quem é a gente dentro da literatura, onde nós estamos. Não significa que porque você está numa região que é mais periférica que você não possa escrever um romance. Você pode escrever um romance que não tem nada a ver com literatura marginal, mas você conhecer um pouco da sua história, de como os seus antepassados foram parar naquele lugar,
eu acho que acaba sendo algo interessante, né? É uma história interessante. A história de quem nós somos, né? Que já puxa o gancho tanto para a literatura quanto para a própria história, né? Estudar um pouco mais de história para saber quem somos e não só para saber curiosidades aí do mundo. É. E falando em história, o Brasil, tipo, ele tem uma base pra estudar sua própria história? O Brasil tem muita história, né? É, só Tem que... várias histórias. E não só o Brasil, né? Acho que isso é uma coisa que naturalmente surge em todos os países, né? A gente tem várias histórias ali. A gente tem as histórias marginais, que são aquelas que são botadas para debaixo do tapete. A gente tem as histórias oficiais, que é aquela que é contada por alguém para convencer as pessoas de algo, né? Como por muito tempo a gente aprendeu, eu quando eu estava na escola aprendi que os portugueses descobriram o Brasil e fizeram isso daqui iniciar os seus processos aí de modernidade, né? Hoje eu já vejo de outra forma e hoje já se ensina de outra forma, né? Hoje a gente já fala que isso daqui foi invadido. Então a gente poderia não ver só a história como algo do passado, mas algo do presente, porque o que a gente pensa hoje muda como a gente vê o que aconteceu no passado, né? E aí a forma como a gente vê no passado também molda como a gente pensa hoje. Então é uma troca. Mano, por que você não virou professor de filosofia, mano? De filosofia, porque, pra ser bem sincero, eu não tinha vaga de professor de filosofia. Caraca, tipo, porque o jeito que o professor fala, mano, é que desde o ano passado eu falei, deve ser a professor de filosofia de alguma universidade. Mas é que o conhecimento também, Barão, ele não. A gente passou a dividir o conhecimento em caixinhas em determinado ponto da história, né? Nem sempre foi assim. Antes o conhecimento era só conhecimento. Então, se você pegar os filósofos antigos, os caras eram matemáticos, eram físicos, eram químicos, eram alquimistas. Os caras manjavam de muitas coisas. E aí, quanto mais conhecimento a gente foi tendo, o homem ocidental viu a necessidade de colocar ele em caixinhas, né? Então, a geografia, a história, a filosofia, a sociologia. Mas se a gente for ver, tudo se conversa, né? Conhecimento todo se conversa. Então, meio que todo mundo que vai buscar conhecimento, de certa forma, vai ser um filósofo. Vai Eu ser um pouco sei, historiador, vai ser um pouco geógrafo. eu sei o que eu nada sei. É, Agora tipo fez, isso. fez um grande sentido agora. Tipo, nas áreas que, tipo, se foram se expandindo, virando centro. Mas, tipo assim, essa valorização não deverá ser, tipo, tanto para pessoas pobres, para as pessoas que têm condições? Não entendi muito bem. Tipo assim, eles estão valorizando, vamos deixar o lugar importante e tal, tal. Mas não deverá ser tanto, tipo, ajudando as pessoas que não têm, que são de baixas condições e de altas condições? Assim, tipo, no mundo ideal, eu super concordo com você, né? Deveria as coisas ser pensadas em melhorar a qualidade de vida e o acesso de todas as pessoas. Mas historicamente não é assim que é feito, né? Historicamente é feito para atender um interesse e é o interesse de um grupo dominante. E aí os demais vão tentando sobreviver no meio disso. Eu acho que com o avanço tecnológico, a gente tem aumentado as chances de se pensar numa sociedade mais igualitária, né? Com essa preocupação que você falou de ser bom para todos, mas a gente ainda tem uma hegemonia muito forte, né? De um grupo determinando o que todo mundo vai fazer, em vez de pensar no bem coletivo. Mas quem sabe um dia a gente. Eu acho que a gente tem melhorado um pouco nesse ponto aí. Bem devagarinho e bem aos trancos e barrancos, às vezes dando alguns passos para trás, mas de alguma forma tem avançado. E da tecnologia? Tem alguma, tipo, falar que a tecnologia falou que pode mudar o mundo, mas ele também pode destruir a urbanização? É a tecnologia é a própria urbanização, né, se a gente for ver. Ela possibilita a urbanização ser do jeito que ela é. Então acho que destruir eu acho que não, mas mudar os moldes dela já é uma coisa mais possível, né? Pegar uma parada que talvez nem tenha muito a ver, mas se a gente pegar é, as construções do Niemeyer, Ibirapuera, é,
Qual é aquele museu que tem lá no Barra Funda? Espaço das Américas. Caraca, eu Tem o esqueci. Espaço das Américas e tem ali um museu ali na frente. Também foi o Neymar que fez, Brasília. Tipo, o cara não deixava árvore no lugar, era tudo asfalto. E aí ele botava uns pontos de água pra dar uma refrescada. Tipo, dava pra fazer uma coisa mais orgânica, né? Juntando árvores e prédios, que é o que se busca fazer hoje. É a solução? Não sei. O porquê ele não fazia isso eu também não sei, né? Porque não tenho conhecimento sobre o trabalho dele, os porquês do trabalho dele, né? Mas hoje a gente vê mais até prédios, né, que tem bastante planta, que tenta deixar as coisas mais ornando cidade com natureza. Algumas tentativas de urbanização que às vezes a prefeitura faz de colocar mais verde nos lugares, arborizar mais, colocar mais plantas. Então, nesse sentido de relação com a natureza, até isso daria para melhorar, né? E aí não seria uma destruição, seria uma modificação na forma de lidar com isso. Aí tem um filme interessante, que tipo, o filme não tem nada de intelectual, mas ele é interessante, que é o Dredd, não sei se você já viu esse filme. Dredd. É um filme que é um policial do futuro, que ele é o policial e o juiz, então ele mesmo decide qual vai ser a sentença da pessoa ali na hora. Mas o que é interessante desse filme ali? Tem uma questão de urbanização que leva para uma questão mais caótica, né? São prédios gigantescos, aonde o que hoje a gente chamaria de periferia está dentro desse prédio. Então as pessoas elas ficam todas ali naquele prédio ali sem função social nenhuma, porque meio que não existe mais emprego, porque a tecnologia substitui emprego e tudo mais. Então é uma ficção bem caótica, assim, uma visão bem pessimista do futuro também. Não seria uma destruição a partir da urbanização, né? Seria uma precarização da vida humana, mas ainda assim seria a tecnologia da urbanização proporcionando algo novo, que são megas periferias dentro de um prédio. Né? Então não dá para chamar de destruição, porque sempre vai se renovar. Mas a gente pode falar que valoriza menos o ser humano. Tipo, de que sentido vai desvalorizar? A próprio modelo de urbanização que a gente teve desvaloriza de empurrar as pessoas cada vez mais para a periferia e não dá condições delas chegarem ao centro, né? Essas condições demoram muito para chegar. O metrô demora muito para chegar ao metrô em algum lugar. Agora tá para parece que 2026 sair aquele ligação da linha verde da que vai passar na Penha. É. Mas isso daí já fazem anos que era para estar pronto, né? Então é muito devagar esses acessos. Então se empurrou as pessoas para a periferia, né, piorando a qualidade de vida, porque se a pessoa tem que se deslocar para trabalhar no centro, ela perde tempo que ela poderia gastar com outras coisas para chegar no centro. Aí Aí, sem contar que os trabalhos são mais pro centro e você mora lá. exatamente. Só que aí hoje a tecnologia também possibilitou outro cenário, que é as pessoas trabalharem de casa. Melhor coisa que tem. E aí a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pessoas se deslocando e pessoas trabalhando em casa. E aí isso gera também visões diferentes de mundo, né? Porque quem trabalha em casa não vai achar tão ruim morar longe do centro. Agora quem tem que ir trabalhar no centro vai ser ruim ter que se deslocar a cidade inteira. A literatura também. A tecnologia também muda um pouco a literatura? Muda completamente também, né? Hoje a gente tem formas diferentes de se contar a história. Que a tecnologia ela muda a nossa relação com o mundo. Mudando a nossa relação com o mundo, ela vai mudar a nossa forma de produzir arte também. E a literatura está nesse pacote aí da arte. Então, as relações que a tecnologia modifica, elas vão também afetar na nossa forma de fazer literatura. A própria literatura não existiria sem tecnologia. Porque primeiro alguém precisou de inventar um alfabeto para se escrever alguma coisa, para alguém poder escrever e fazer literatura. Que a tecnologia também não é só coisa de alta ponta, né? A tecnologia é tudo aquilo que o homem usa a favor das suas capacidades. Então, tudo aquilo que amplia a capacidade do homem de interagir com o mundo é tecnologia. Então, a fala é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, a agricultura é uma tecnologia. Tudo, praticamente tudo é tecnologia, né? Parar pra pensar, pior que é mesmo. Tipo,
um jeito de escrever, um jeito de pensar e tal também. Outro jeito de andar. E quais são os principais temas da literatura marginal em relação à urbanização? Eu acho que surge muito isso que a gente está conversando das pessoas terem sido empurradas para cada vez mais longe e esse mais longe não ter acessos, né? À saúde, à educação, à cultura, né? Então eu vejo assim um dos grandes responsáveis por impulsionar a literatura marginal aqui em São Paulo é o Sérgio Vaz. Né? Depois você pode até tentar entrevistar o cara que ele vai falar coisas muito mais interessantes do que eu. Tentar E chamar. Tentar. tenta chamar, entra nas redes sociais do cara aí e procura ele. Ele criou num bar ali, ele e outras pessoas, né? Criaram ali num bar da Zona Sul o Cooperifa, que as pessoas se juntavam para fazer arte. Por quê? Porque não tinha espaços de arte ali. As pessoas tinham que se deslocar para vir no centro, né? E a gente ainda vive, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que não têm condição de vir pro centro. Né? O Verdade. centro não é acessível para todo mundo. E tem pessoas que vão vir pro centro só na vida adulta. Vão passar a infância, a adolescência toda sem pisar no centro. Ou vão pisar no centro ali passando de busão quando a escola fizer alguma excursão. O que é muito interessante também, né? A escola ter esse papel de não só ensinar conteúdos, mas de ampliar o repertório dos alunos visitando lugares. O simples fato de pegar um aluno e levar para o centro pode ser uma coisa que ele não experimentaria se a escola não fizesse. Né? Então E essa falta de acesso fez com que surgissem movimentos culturais na periferia. E aí esses movimentos pensando é, no que é a própria periferia, né? Então acho que a própria periferia é o tema principal assim da literatura marginal. Não é o único, né? Mas é o motivador que faz surgir e alavancar esse gênero da literatura. E como esses autores marginais representam a vida nas periferias? Aí eu acho que a gente poderia fazer um estudo de como a periferia mudou nos últimos anos, né? Se a gente pegar texto mais antigo, a gente vai ver, por exemplo, se a gente pegar Racionais, é poesia, né? E eles estão falando de periferia. E aí eles estão falando de um cenário mais violento, de um cenário com menos acessos do que a gente tem hoje. Então, se a gente sentar com os mesmos caras e perguntar sobre hoje, eles vão falar outra coisa, né? Então, eu acho que ela é temporal, né? Não é algo que no passado foi a mesma coisa que é hoje, né? E aí hoje temas que continuam muito importantes, eles vão continuar sendo abordados, como por exemplo o racismo, né? Que é algo que a gente vai demorar muito ainda para superar, né? Porque ele está tão intrínseco no nosso pensamento, ele está tão enraizado na nossa cultura, que a gente ainda vai demorar um tempo aí para criar uma cultura que seja realmente antirracista, né? E isso é uma coisa que dá para ver na própria escola, né? Porque quantas vezes a gente abordava esse tema e ainda assim a gente via casos de racismo acontecendo Piadas, na tal. mesma sala que a gente falou daquela questão, né? Então, tem muitas coisas aí que foram e continuam sendo pautas, e tem outras coisas que eu acho que, com algumas pequenas melhorias que vão acontecendo, elas deixam de ser tanto pauta e acabam surgindo menos, né? Se a gente pensar, por exemplo, nessa dificuldade de acesso, ele ainda existe, mas ele é menor do que nos anos 90 ou nos anos 80. Agora a questão do racismo continua igual. Então é um tema que continua aparecendo, né? E tipo, não, a literatura não. A urbanização afeta algumas culturas, tipo religiões. Completamente, né? De que jeito? Afeta total. Porque é aquela relação que a gente estava conversando, né? Que a tecnologia, ela é uma ferramenta
para ampliar a capacidade do homem interagir com o meio. E conforme ela faz isso, ela muda a forma do homem ver esse meio também. Ele passa a ver de uma forma diferente, né? E aí, todo esse... eu vou falar tecnologia em vez de falar urbanização, mas lembrando que a tecnologia não é só celular, internet, mas todos esses aparatos de ferramentas que o ser humano usa, né? E aí a urbanização acaba usando desses equipamentos, né? Ela vai modificar a relação do homem com esse meio, ela vai modificar a forma como o homem vê esse meio, né? Então, se a gente pensar, hoje o mundo é menor do que o mundo era décadas atrás, porque hoje a gente tem tecnologia para atravessar ele. Só que é todo mundo que tem acesso a essa tecnologia? Não é. Aí as pessoas que não têm acesso a isso vão ter outra forma de ver o mundo. Na internet a gente consegue acessar informação de qualquer lugar do mundo. Só que não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Embora às vezes a gente ache que todo mundo tem, que a gente vive rodeado de pessoas que têm, na própria sala de aula a gente vê aluno que vem de família que não tem, ou tem por um tempo limitado, né? Tem um pacote de internet ali que dura pouco, ele consegue acessar durante esse pouco e depois ele fica sem, ou ele tem que racionalizar para durar, né? Então os acessos não são iguais. E aí faz com que as pessoas tenham formas de ver o mundo diferente. E aí você falou da religiosidade, né, da religião, que é um ponto bem interessante, né? As religiões, elas estão mudando o tempo todo, né? Então se a gente pegar a Igreja Católica lá da Idade Média, ela não é a mesma Igreja Católica de hoje. Hoje ela fala que é carismática, o padre está fazendo tatuagem e tudo mais, né? Tá bem diferente. Se a gente pegar as religiões de matriz africana, mesma coisa, né? Porque as religiões de matriz africana, elas têm uma necessidade dentro do seu culto de ter uma proximidade com a natureza. Só que estar na cidade não impossibilita esse culto. Então tem casas de candomblé no meio da cidade. Embora tenha alguns atos que você precise ir para a natureza. Só que aí, não estar mais completamente na natureza vai demandar que você modifique algumas coisas no seu culto, né? E aí ele vai acabar se modernizando, quer as pessoas queiram, quer não, né? E aí a gente vai entrar em outros processos mais polêmicos, como por exemplo o embranquecimento das religiões de matriz africana, que eles podem aparecer de duas formas diferentes, né? O branco se apropriando da religião de matriz africana e transformando ela em outra coisa, ou o negro entrando na religião de matriz africana para fazer parte dela, né? Tem lugares que tem mais branco do que negro dentro do terreiro. E aí isso tem a ver com esse processo de urbanização também, né? Da chegada desses imigrantes, da miscigenação, das misturas, né? É bem complexo. Isso daí dá pano pra Bem, manga. bem, bem complexo. Tipo, dá até pra levar pra outros temas, outros caminhos. Porque, tipo, praticamente, se olhar direitinho, tá tudo ligado. As coisas elas acabam se ligando, né? Porque elas sempre têm relação umas com as outras e às vezes a gente não enxerga essa relação. Às vezes a gente precisa de um olhar mais apurado para perceber algumas relações. E às vezes, por mais que a gente observe, a gente não vai perceber uma relação e outra pessoa percebe, né? Muito, tipo, uou, dá pra abrir os olhos e você fala, pô, Demais, que mundo é demais. esse? Que país é esse? Igual aquela música lá. Que país é esse? E como a literatura marginal influencia a percepção pública sobre a urbanização? Eu acho que ela traz um certo empoderamento, né, para as pessoas que estão nessas margens e se reconhecer como artista no mesmo nível de um artista que está tendo uma exposição, sei lá, ali no prédio da Fiesp, né? O cara ele percebe que ele pode fazer arte também. E a partir do ponto de vista dele, que existem pontos de vista diferentes. E também de chegar ao ponto de expor a sua arte aqui no centro. Na semana passada, não, essa semana ainda. Foi ontem, acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Eu vim com o pessoal da El
lá no Museu de Arte Contemporânea da USP, que é ali no Ibirapuera. E aí na exposição ali tinha arte marginal, né? Era uma exposição de arte marginal. E aí a gente tinha produções artísticas de pessoas da periferia. Então a gente tinha arte relacionada à religião de matriz africana, a gente tinha arte relacionada à visão da pessoa que vive, né, na periferia. E então a gente tem uma possibilidade de apresentar, não só de fortalecer o seu olhar e ver que ele também é arte, como de expor ele para outras pessoas e as pessoas tentarem, quem sabe conseguirem ver aquilo ali como arte também, né? E, tipo, a arte literária é bem valorizada? Eu acho que a gente tem públicos, né? Tem pessoas que valorizam e pessoas que não valorizam. E aí dentro do público que valoriza, o povo também vai ser seletivo, né? Então cada pessoa vai ter o seu gosto ali. Mas eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como algo positivo. Porque várias vezes a gente vê um aluno assim, ele vem, quer ler um livro, porque tá na moda aquele livro. Igual antes a gente falou do Harry Potter aqui, né? É. Quer ler o livro e aí lê aquele livro ali porque tá na moda, tá todo mundo lendo. Harry Potter, um Diário de Banana, que é o livro mais cobiçado por todos os alunos do Fundamental, né? Mas aí ele lê aquele livro, às vezes ele vai parar naquele livro. Às vezes ele vai ler aquele livro e vai querer ler algo parecido, aí lê outro parecido. Que aí entra a função do professor de sala de leitura, né? Que é de ir indicando e tentar fazer aquele cara não parar de ler, pegar gosto pela leitura. Aí daqui a pouco, quem sabe ele tá lendo outras coisas, né? Por isso que a gente vai fazendo leituras diferentes, né? A gente lê um pouco da literatura marginal, que é uma coisa que te marcou, que fez você me chamar para vir aqui hoje, Isso é né? louco, mano. Foi uma das Mas não coisas. vai marcar outro aluno, ele vai passar batido. De repente o que vai marcar ele, sei lá, é um quadrinho. E aí essas várias literaturas eu acho que elas possibilitam mais pessoas gostarem de ler, né? E aí o gostar de ler vai possibilitar que em algum momento ela se permita ler algo que vai expandir o campo de visão dela. Tipo, uma. Ah, tipo, influenciando. Tipo, a entrar na moda. Principalmente tem gente, ele mora na periferia, mas ele vem andar de skate aqui. Às vezes tipo, tem um impacto isso daqui. Eu acho que muda a visão de mundo do cara que faz isso, sabe? Que ele transita nos dois mundos, periferia e centro. Ele vai ter uma percepção diferente, né? Ele vai ter um repertório cultural diferente. Eu acho que é importante isso da gente reconhecer quem nós somos e de onde a gente vem, mas também conhecer quem são os outros e quais são os outros lugares. E a periferia se expressa no centro também, né? A gente tem grafite, a gente tem exposições de arte, a gente tem saraus, a gente tem teatros que trazem uns olhares, vamos dizer, periféricos também. Então a periferia também tem que ocupar o centro, né? Ela não tem que se limitar à periferia. Ela tem que se expandir para todos os lugares, né? A gente tem que ocupar tudo, porque tudo tem que ser de todos, né? E não só de alguns. É. Por que, tipo, o governo não, tipo, melhore a periferia? Porque tem coisas que precisam ser melhoradas. Tipo, em vez de ele sair de lá e vir pra cá, dá uma. Dá, tipo, aquela impressão que lá não tem e aqui tem. Por que eles não, tipo, dão essa valorização? Porque tem muita gente que tem talento. Eu acho que isso é uma questão complexa, né? Porque tem algumas questões que são melhoradas sim, como por exemplo o acesso à saúde. Às vezes é feito um posto novo, um- uma unidade médica nova, que aí vai possibilitar esse acesso. É, na época que foi construído os CELS, né, foi com esse intuito também, de ter não só uma escola, como um lugar de lazer, um ambiente cultural, um ambiente múltiplo, né, dentro das periferias.
Então acho que existem momentos que são feitas algumas melhorias, mas eu não acho essas melhorias o suficiente. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso ao centro, né? Conhecer o centro, conhecer outros lugares, outros estados, conhecer outros países, conhecer outras culturas. Acho que a gente não tem que se... Acho que não, também não seria bom transformar a periferia num centro e reproduzir o que é o centro. Não seria nem bom e nem possível. Né? Eu acho que tem que ter os acessos básicos ali, as pessoas têm que ter moradia de qualidade, educação de qualidade, lazer em todos os lugares, mas elas também têm que ter acesso a outros lugares. Eu acho que isso é importante também. Existe um movimento contra isso, contra tipo, falando que não queremos melhorias, tipo, não queremos que vocês mudem a nossa periferia, que vocês nos mandem pra fora. Não é bem nesse sentido assim de não queremos melhorias, né? Melhoria todo mundo Não, quer. Então, melhoria tipo, todo mundo quer. uma unidade de saúde que tem um bom atendimento, que tem especialistas ali, todo mundo quer, né? Isso perto de casa. Agora, eu acho que existem movimentos que não vão querer, por exemplo, que se imponha uma determinada visão de mundo ou um tipo de cultura aqui onde eu tô, né? Que aí, voltando no Nanka, né? Justamente isso. Eles querem reviver a cultura negra que existe no bairro da Liberdade. Então, eles não querem que coloquem lá coisas de outras culturas para apagar aquela história. Eles querem manter aquela história viva, né? E aí são movimentos que tem, ao meu ver, tem total razão. Né? Eles querem manter a história viva. Agora, melhorias é sempre bem-vindo, né? É. Mas, tipo, essas melhorias não podem, tipo, acabar. Porque, de um jeito, de qualquer jeito, tipo, se chegar melhorando várias coisas, vai chegar num tempo que você vai falar, pô, as coisas vão subir do jeito que tava aqui, tipo, Exatamente. aí Esse chega também é um problema, né? nesse ponto. Se melhora demais a periferia, aí vai encarecer aquele lugar e as pessoas vão ser empurradas cada vez para mais longe, né? Então, se a gente pensar que a Penha era periferia, sei lá, 40 anos atrás, é meio absurdo, né? Porque hoje a gente pensa, a Penha é um lugar da hora e tal, É. pra morar. E é isso, né? Esse processo na geografia a gente vai chamar de gentrificação. São ações governamentais que fazem aquele lugar ficar mais... Ou governamentais ou empresariais também. Que fazem aquele lugar ficar mais caro, fazendo com que as pessoas não tenham mais condição de se manter ali e tenham que ir para mais longe. É uma coisa que pode acontecer também. Acontece, né? Mas é uma coisa que não é querendo passar pano pro governo, né? Porque eu acho que o governo tem que buscar estratégias de mediar isso. Com, sei lá, imposto, taxação, dar um jeito de manter aquelas pessoas ali. Então tem como o governo fazer ações, mas o setor privado também faz isso acontecer, nessa valorização e para que essas pessoas saiam e aí pessoas com dinheiro se estabeleçam ali no lugar. E aí os dois acabam muitas vezes conversando, né? O setor privado e o governo. O governo vai lá e faz para o setor privado vir tomar conta. Tem histórias aí, como por exemplo do Rio Pinheiros, que é bem isso. Eles alagaram regiões do Rio Pinheiros de propósito para uma empresa comprar a preço de banana e depois vender caro. Bem louco. Tipo, comprou um lugar bem baratinho, depois chega aqui e quer. Mas por que acontece isso? É porque o governo deu liberdade pra isso ou é tipo, eu quero e vou fazer? As coisas funcionam à base de dinheiro, né? Quem tem dinheiro tem a vantagem. Acaba sendo sempre assim. E aí, caso que o governo favorece quem tem dinheiro. Se ele quisesse favorecer as outras pessoas e dar um jeito delas permanecerem ali, com algum tipo de incentivo fiscal, sei lá, algum tipo de taxação diferente, seria difícil, mas possível. Mas não é um modelo político e econômico que a gente aderiu, né? A gente aderiu o jeito que é. E aí não é todo mundo que... Não é a maioria que escolhe, né? Quem escolhe são alguns. E esses alguns têm muito dinheiro. Bem, bem tipo assim. Mas o triste é ver que tem escolas de periferias que nem condições, tipo, de ser uma escola tem. Tem escolas que nem professor tem direito. Tem escolas que nem, tipo, livros tem direito.
E o governo tipo, não faz nada, ele só tal. Eu acho que assim, com estrutura, até tem alguma preocupação, assim, a gente ouve melhorias, né? Que você não pegou escolas de lata, por exemplo, que é uma coisa que... Eu acho que ainda tem escola de lata, não sei se tem ou não. Não vou mentir e inventar uma informação aqui pra você. Mas antes era muito comum, né? Escolas de lata, que eram escolas totalmente precarizadas. E aí houve, né, uma melhoria dos prédios, construção de escolas e tudo mais. Só que para proporcionar essa esse acesso, essa igualdade que a gente está falando, não é só o prédio. Tem outras ações envolvidas, né? Decisões políticas, métodos de trabalho que vão influenciar nisso, né? E aí a gente entra num campo bem complexo mesmo. Coisa de tipo, por exemplo, o que é mais adequado? Você cobrar ali que o aluno faça aquela lição, aquela prova, que ele vá bem naquela prova, e se ele não for bem, ele vai reprovar. E aí ele reprovar pode acarretar ele desistir de estudar, tem uma série de fatores, né? Ou, mesmo que o cara não faça nada, eu fico ali tentando fazer uma compensação aqui, outra ali, aí vou aceitando que ele entregue, dou uma nota para ele passar. As duas coisas têm prós e contras, né? Então, tipo, tá vendo como vai além da estrutura? A forma como se executa, o discurso que se utiliza, também vão influenciar, né? Não adianta nada eu fazer um hospital top de linha, todo equipado, e não ter, sei lá, pediatra para atender criança. Sei lá, tem clínico geral, tem cirurgião, tem várias especialidades e não tem pediatra, e aí? Como é que as crianças ficam? Né? Então tem várias outras questões para além do prédio. Às vezes o prédio é só uma ilusão, tá lá bonitão, mas não tá funcionando. Ou às vezes ele funciona, só que ele funciona com uma ideologia. E às vezes essa ideologia não é a que vai atender melhor as pessoas, né? Que ideologia é outra coisa que tá em tudo. A minha ideologia pode não ser a melhor também, e eu posso estar iludido achando que seria. Mas qual seria a sua ideologia, professor? Ah, cara, é complexo. Acho que tudo que a gente tá conversando aqui expressa um pouco dela. Não. Você tem que explicar mesmo, porque a gente sabe. Porque a Acho que gente é não. um ponto praticamente inexplicável. São pequenas coisas que aparecem na nossa prática, assim, na nossa forma de se expressar. A gente vai mostrando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha certo, o que a gente acha errado. E isso faz com que todos nós sejamos políticos, né? Todo mundo é político. A política tá em tudo também. Caraca, mano, isso me fez lembrar uma poesia que eu escrevi. Manda Que eu poesia disse, pra tipo nós. assim. Você acha que, tipo, a justiça ela é pura, mas ela é impura. Porque na hora de você ser julgado, não vai ser um homem da lei que vai julgar você, vai ser um cara de terno, de alta sociedade que vai estar pra te julgar. E é o que parece, tipo assim, quando você vai no tribunal, você fala, quem é esse advogado? Não vai ter um advogado, tipo, de periferia lá, falar, eu sou advogado de periferia e tal. Vai sempre, eu estudei na Harvard, estudei num lugar X tal, sou um tal. Mas isso também faz falta, tipo assim, de você não dizendo que não tem bastante gente que são de periferia, tipo, advogados, mas quando ele chega num outro padrão, ele esquece tudo. Eu já conheci caras que são advogados que saíram da periferia e tem o pertencimento. Aí que entra essa questão do pertencimento que a literatura marginal traz, né? O cara ele se sente pertencente à periferia. Então ele vai continuar tendo aquele pensamento de eu sou da periferia, isso aqui faz parte de mim, né? E aí o cara vai ter aquilo dentro da visão dele. Mas vai ter o cara que vai sair da periferia, vai conseguir se tornar advogado e vai querer ser igual aos outros advogados. A gente vai ter as duas coisas. E aí, de novo, né? Olha como o prédio, a estrutura não é tudo, né? Tem a cultura, tem a ideologia, tem a política, não a política no sentido governamental, mas a política no sentido
do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Como a gente vê esse mundo e como o que a gente espera desse mundo, né? A gente espera ganhar dinheiro, aí a gente vai querer ser igual o outro que a gente imagina que ganha mais dinheiro. Ou a gente quer fazer uma diferença. Faz a diferença, 100%. Fazer a Porque diferença. não vai ter sentido ser tudo igual, tá ligado? Tem que ter uma diferença. Isso é que é o legal da parada. Tipo assim, tem uma coisa que não sei se que me incomoda bastante. Principalmente no ano passado. Tinha um projeto de banda que era bem da hora. Tanto que você aprendia bastante coisa, tocar algum instrumento. Talvez você já sabia, você já tinha habilidade, mas você não tinha. Aí, tinha uma vizinha, não sei se ela já saiu daquele Olha essa lugar. história. Ela meio que ligava pra polícia toda vez que a gente tocava. E às vezes eu me perguntava, pô, você quer que a criança tenha lazer na escola? Ela possa assim, falar, não quero desistir da escola porque tem isso, tem isso. Porque às vezes é das motivações que nos traz pra escola. Imagina você ficar na sala o dia inteiro sem lazer. Aí Sim. a criança chega, tem a banda, ela aprende bastante coisa. Aí você chega e quebra o lazer dela. Então, como que é bem, você pegou bem o que eu tô querendo dizer mesmo. Tipo, é a vizinha que tá ali no mesmo ambiente, em vez dela pensar, nossa, esse moleque tá se desenvolvendo, ele tá tendo banda. Não, ela pensar, barulho, vou ligar pra polícia. Né? E aí que entra também algumas mudanças sociais que vão acontecendo, né? Se a gente voltasse algumas décadas no passado, a polícia ia chegar lá e ia resolver o problema. Hoje a polícia vai chegar lá e falar, ô, minha senhora, não tem o que fazer, né? É E aí escola. é uma evolução isso daí, né? Mas Mas é uma qual, evolução do discurso. Aí entra o discurso político que mudou, né? mas quais são os grandes papéis da escola no sentido literário? Eu acho que é proporcionar que as crianças ampliem o seu repertório cultural. Valorizar o repertório que elas têm, porque todo mundo tem um repertório cultural. Né? Todo mundo tem é, seus responsáveis ali que educaram dentro de uma religiosidade específica, dentro de valores específicos, ela vivenciou num bairro, então tudo isso é cultura. Né? Então ela tem a cultura dela. Então é valorizar a cultura dela, mas também ampliar o repertório cultural dela para outras coisas. Eu acho que esse é o principal papel da escola, eu diria que até mais do que ensinar conteúdos. É que conteúdo hoje você pode ver no Google, né? É, É que mano. não é da mesma forma que alguém te explicar, alguém te ensinar. Então eu acho que a tecnologia ainda não tem a capacidade de substituir um professor. Eu não falo isso só porque eu sou professor, eu acho mesmo. Não, tá Mas 100% certo, mano. Porque esses dias, mano, foi os dias. Foi mês passado, foram os piores meses da minha vida. A gente tava tendo aulas online. E não era o professor que dava aula, era tipo, pô, mano, você entrava lá, você não entendia nada de nada de nada. Aí chegava na prova, você fazia o quê? Pô, ChatGPT e tal, colar e pronto. Mas quando chegava na aula era totalmente diferente. Tipo, o professor falando, te explicando e tal. Mesmo que ele tinha o professor explicava com alguns erros, mas você super entendia super bem. Do que um robô sair te explicando totalmente certos. O bagulho é isso tal, isso e tal, isso e tal. E meio que isso também afeta a periferia. afeta total, né? Porque é uma briga dentro da educação que ao longo dos anos ela foi se modificando, né? Então acho que hoje essa visão de que a escola ela é esse ambiente cultural para o aluno se desenvolver, ampliar seus repertórios, é algo que os professores entendem isso, não todos, né? Mas parte dos professores entendem essa importância, mas a comunidade ainda não. Comunidade escolar, que eu quero dizer, tipo, as pessoas que moram em torno da escola, as pessoas que vão frequentar a escola, os pais, os responsáveis desses alunos, né? Nem sempre entende dessa forma. Eles ainda estão presos na ideia do conteúdo, né? Que é uma ideia que tem ficado cada vez mais para trás, né? Mas às vezes ela ressurge. Igual o que a gente chama de educação tecnicista, que foi um período que a escola era para ensinar alguma coisa que o cara ia usar numa profissão.
né? Bacana, legal, o cara vai aprender a profissão ali para ser encaminhado depois para o mercado de trabalho e tal. Só que aí esse desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento cultural, aí ele fica para trás. Aí você mantém o cara preso nessa lógica de tudo gira em torno de trabalho. E as coisas não giram só em torno do trabalho, né? O trabalho é um dos aspectos da vida. Falando na cultura, que pra mim faz falta nas escolas. Voltando naquela pergunta, o Brasil 100% estuda a sua própria história? Sua própria história não, né? A gente estuda a nossa própria história na ótica do outro. Mas por que isso? O certo não seria, tipo, manter, tipo, o foco. Tipo assim, Dom Pedro veio, mano, ele veio, morreu, acabou. Mas teve história antes dele vir. Por que a gente não estuda isso daí? Acho que a gente tá. É uma coisa que a gente tá engatinhando, né? A gente tá engatinhando há muito tempo, na verdade, porque existiram muitas pessoas que pensaram dessa forma que você está sugerindo. Só que a gente não se desprendeu de uma forma eurocêntrica de ver o mundo. A gente ainda está muito preso nessa forma eurocêntrica, né? Que ela acaba se impondo sobre a nossa cultura ainda até hoje, porque essa coisa da invasão portuguesa ao Brasil, ela permaneceu na nossa cultura, né? E agora que a gente vem falando de mais de povos indígenas, de africanidade, agora é errado eu falar também, né? Porque se a gente pensar lá nos modernistas, eles já falavam disso, né? E antes dos modernistas houveram pessoas que falaram disso, né? Então, se as religiões de matriz africana existem hoje, é porque pessoas pensaram nisso lá no passado e lutaram para elas existirem até hoje, né? Se a gente ainda tem alguma coisa da cultura desses diversos povos que vieram da África e dos centenas de povos indígenas que existiram aqui, é porque durante todo esse processo, né, esses mais de 500 anos aí, tiveram pessoas pensando isso e lutando por essas culturas, né? Só que, de forma geral, se impõe ainda essa forma eurocêntrica de ver o mundo, que é algo bem complexo também, né, de se entender, porque é algo que está tão intrínseco na gente que a gente tem dificuldade de ver o mundo de outra forma que não é. Que aí entra o Milton Santos, que também passei documentário pra vocês na escola, né? Reveja Milton Santos, Barão. Mano, é Milton Santos, ele é, para mim, a maior referência de intelectual. Mano, De algo que eu gostaria de um dia ser 10% do que o cara é. De pensar o mundo fora da caixinha, né? De sair desse padrão eurocêntrico e tentar pensar em outras culturas, outras formas de vivência. A gente ainda não conseguiu entender o que é cultura, né? A gente acha que cultura é exposição de arte. Cultura não é só arte. Cultura é tudo que permeia a nossa visão de mundo. filósofo agora, mano. Tipo assim, caraca, professor de filosofia, 100%. Tenta professor de filosofia, hein, professor? Filosofia é... Mas o Estado paga muito mal. Não que a prefeitura ganhe horrores, né? Mas tá melhor do que no Estado. Na prefeitura não tem filosofia. Tinha que ter. Bem, estamos prestes a terminar, né, professor? Isso aí, cara. Mano, isso foi aula atrás de aula atrás de aula. Me fez recordar tempos antigos que eu bagunçava na aula. Que eu subi na mesa, tal, declarando poesias. Bagulho 100% lindo. Não, Aí, esse dia foi bonito. Foi bonito esse dia. Últimas palavras, professor. Cara, obrigado aí pelo convite. Acho que uma das maiores alegrias como professor é ser lembrado por um aluno que não tá mais na escola. Jurei, eu lembro de você. Não, é bem bacana. Imagina eu virar professor. Eu virar professor de filosofia. Eu sabo que eu nada sabo. Caraca, sonho. Depois você tem que botar na edição, é você declamando as suas poesias, que foi pra mim. Oh. A gente vai falar de literatura e você escreve também, né? Olha lá, eu escrevo, tô escrevendo um livro aí, mas tá sendo difícil aí de ideias aí, tá muito difícil.
Mas, professor, muito obrigado por Valeu, aceitar o Barão. nosso convite de última hora. Foi que horas que eu mandei a mensagem? Ontem, de noite. Ontem de noite. Ah, mano, 100% faltou o Luiz aqui pra contar a história de vocês os dois, porque eu sei que vocês dois têm história. Tem algumas. Muitas histórias. O Jonathan mandou um abraço. Ele sabia que eu estaria aqui com Opa, você. Valeu, manda outro pra ele aí. Bem, ficamos por aqui, galera. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque a gente não sabe quando vai voltar a gravar. O bagulho é concorrido. Então, a gente tá aqui, a gente sabe como é que é concorrido. E não se esqueça de se inscrever e comentar. O professor tá aqui, mano. Se você quiser aula particular, ele dá aulas particular. Ele tá aqui pra dar aula de particular de filosofia, não de leitura. Pode entrar leitura, mas filosofia. Bem, é isso e ficamos por aqui. Ter fé.